Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A aula de hoje vai ser como ativar o seu poder pessoal através da pedagogia sistêmica. Quem já entrou, já estou vendo que tem bastante pessoas entrando. Quem já entrou, está me ouvindo bem? O som está bom? Rita, Débora, manda aí, por favor, no chat se o som está bom, só para eu continuar, ou se eu preciso me organizar aqui com o som. Me manda um ok, por gentileza. A live de hoje é como ativar o poder pessoal. O que é isso, será, né? Esse poder pessoal. É um poder pessoal que nós temos. Nós temos esse poder pessoal. Nós já nascemos com esse poder pessoal. Mas ao longo da vida, a gente vai perdendo. A gente vai perdendo algumas estruturas. A gente vai perdendo a nossa essência. E nós vamos falar um pouquinho disto, principalmente na vida do professor. Porque o professor tem que se moldar tanto, né, gente? Se moldar para a nova escola que vai, se moldar para a nova turma que vai começar, se moldar, se moldar. E quem é o professor na realidade? E aí ele vai perdendo esse poder pessoal, da essência dele, de ele fazer do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha que vai dar certo, de ter a criatividade. Quando a gente perde o poder pessoal, a gente perde a criatividade, né? Olha que triste isso, né? Mas quem é professor sabe o que eu estou falando. E quem não é professor, chega aqui com a gente e venha escutar. Porque se você não é professor, com certeza você já teve professor ou você tem um professor. Não importa a idade. Aqui a gente fala de professor, né, que dá aula para crianças dos 0, né, dos 2 anos até 100 anos. Então, a escola é um lugar de esperança. As pessoas procuram a escola ou para seus filhos, ou procuram a escola para si mesmo, né? Para fazer sua graduação, sua pós-graduação. E aí o professor fica desgastado de tanto ter que se moldar. E aí ele perde o poder pessoal. E nós estamos também ao vivo aqui no Instagram. Eu vou estar ao vivo no YouTube, no Instagram. Sejam bem-vindos, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos, pessoal, alunos. Tem alunos aqui no YouTube, Débora, Rita, alunos da Pedagogia Sistêmica. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre poder pessoal, né? Como ativar esse poder pessoal que já existe dentro de nós. Você que está chegando agora, como ativar o poder pessoal dentro de nós. E vocês, meus queridos, que vão assistir este vídeo, que vai ficar gravado e lá no YouTube, que você vai assistir a gravação, você que vai assistir a gravação. Seja muito bem-vindo! E não esqueça de deixar algo nos comentários, para você que está assistindo agora o vídeo gravado, deixa nos comentários que você passou por aqui. Me deixa um oi, me deixa uma sugestão, me deixa algo nos comentários, porque aí eu sei que você passou por aqui. Bom, vamos embora, porque já está na hora. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a pedagogia sistêmica, familiar. Fiz constelação familiar, fiz constelação organizacional e outras terapias, né? Outras terapias da visão holística. E essa somatória das minhas experiências da educação, essa somatória das minhas experiências da sala de aula, da gestão escolar, da questão de ser empresária educacional.
Então, todas essas minhas vivências, que eu já dei aula tanto na educação infantil quanto na formação de professores, então, essas minhas vivências, assim, as minhas vivências somadas aos cursos de terapias integrativas na visão holística, principalmente na constelação familiar e empresarial, me trouxeram a vida, me fizeram com que eu permanecesse acreditando na educação. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a reflexão, as reflexões que eu falei sobre a questão do pensamento sistêmico. Que o pensamento sistêmico, através do curso de pedagogia sistêmica, nós vamos estar desenvolvendo esse pensamento sistêmico e entendendo o que há por detrás de que não é apenas uma transmissão de conhecimento. O que há por detrás de tudo isso, principalmente com a bagagem cultural e relacional que o aluno chega na escola. É claro que o aluno, todo professor, na realidade, todo professor sabe que o aluno vem com a sua bagagem, né? Mas o que fazer com esta bagagem? Aí é que é difícil. O que fazer com esta bagagem quando o aluno chega na escola? Como ser mais assertivo, né, de trabalhar com toda a diversidade cultural que chega. E aí, como que os pais vão entender as nossas intenções pedagógicas? E como que a gente pode contribuir, de fato, para que as famílias possam receber as suas esperanças e os seus sonhos depositados na ida da escola. E como nós temos a escola da nossa infância dentro de nós, porque isso interfere nesse relacionamento que nós vamos ter com os nossos alunos. Então, através do pensamento sistêmico, a gente consegue dar conta de todas essas demandas. Então, o que é importante é a gente realmente olhar para tudo isto e poder ter o discernimento de ativar o nosso poder pessoal, para a gente não ficar em defasagem com o nosso poder pessoal, né? E ficar desgastada, ficar cansada, ficar triste, ficar desanimada. Então, como que eu ativo esse poder pessoal? Através da pedagogia sistêmica, né? Como que eu ativo esse poder pessoal através da pedagogia sistêmica? Eu ativo através de 4 bases. Eu tenho que prestar atenção em 4 bases desse pensamento sistêmico que eu posso trazer para o meu dia a dia para que eu possa ativar o meu poder pessoal. Eu vou trazer 2 autores, 2 pais. Eu gosto de dizer que eu trago 2 pais. 2 pais importantes dentro da pedagogia para mim. O primeiro é Piaget, o pai, né, da educação, e o segundo, Bert Hellinger, o pai da constelação familiar, do pensamento sistêmico, de como nós melhoramos o nosso relacionamento humano entre iguais, professor, aluno, filhos, né, irmãos, entre os iguais, para a gente melhorar essa nossa relação, né? E nós, enquanto professores, como que a gente favorece um melhor relacionamento lá com as crianças, né? Os alunos, que são os iguais. Então, eu vou dizer para vocês as 4 bases fundamentais na linha de Bert Hellinger e na linha de Piaget, 2 pais. Tá certo? E nós temos uma história com relação ao pai, né? Pai é movimento. Então, a gente tem que incluir o pai na nossa vida. Então, eu trago aqui, incluir o masculino na nossa vida. Então, eu trago aqui 2 pais, né?
A primeira base do comportamento, a primeira base é o comportamento conflituoso na sala de aula. Toda sala de aula tem um comportamento conflituoso, que a gente sabe. Tem. Pode ser um pouco mais simples ou pode ser um pouco mais pesado. Isso depende da sensibilidade do professor, mas tem conflitos na sala de aula. E isto é fato, não tem como mudar. Embora Piaget seja o mais velho, né, do que Bert Hellinger, e com muito respeito, né, eu vou trazer primeiro Bert Hellinger neste comportamento conflituoso, porque através, né, dos ensinamentos de Bert Hellinger, ele fala de desejos, ele fala de necessidades não atendidas, ele fala das posturas, das melhores posturas que a gente pode ter. Ele traz que todos fomos crianças, que como criança nós tivemos nossos desejos, as nossas necessidades não atendidas. Devido a isto, nós criamos tensões, criamos conflitos, sentimentos, né? Sentimentos de abandono, sentimento de acusação diante da postura de nossos pais, de não aceitar as regras das nossas primeiras, né, professoras, por exemplo, né, as briguinhas que a gente teve lá com as nossas primeiras professoras. Isso tudo fica na nossa memória corporal. E muitas vezes a gente esquece isto, e isso fica lá. E quando a gente está dentro de uma sala de aula, trabalhando com os alunos, o gatilho vem, a gente aciona esse gatilho do abandono, da tristeza, da raiva, enfim, do que a gente passou. E aí a gente acaba não dando conta dos comportamentos conflituosos, né? Porque a gente está no meio desse conflito dentro de nós mesmos. Uma forma de a gente ativar o poder pessoal é a gente conseguir trabalhar a resolução de conflitos dentro de nós. E aí nós conseguimos olhar para os conflitos que se apresentam na sala de aula. Só assim a gente consegue ativar o nosso poder pessoal, porque se a gente não está bem conosco, a gente não consegue dar o bem para o outro. Esse é um pensamento sistêmico de Bert Hellinger. Eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não consigo dar. Então, se a gente não está bem dos conflitos da infância dentro de nós, com pai e com mãe, eu não consigo dar essa paz aos nossos alunos, que eles trazem o amor aos pais. E aí eles trazem as dúvidas, os preconceitos, os valores, as crenças, os medos, as aflições que os pais tiveram na infância. E eles trazem isso para a sala de aula e isso vira conflito. Então, a primeira base é isto: comportamento conflituoso na sala de aula, aos olhos de Bert Hellinger, que traz como nós podemos lidar com os conflitos se a gente não lidou com os nossos conflitos internos. Então, primeiro, nós, para depois a gente ter a paz para a nossa sala de aula ou a nossa outra atuação profissional que lidamos com pessoas. A segunda base, eu vou trazer aqui os dois. Eu vou trazer Piaget e vou trazer Bert Hellinger também. Piaget olha para onde, né? Que a segunda base é como vou agir importa. Então, a primeira base é comportamento conflituoso na sala de aula, que eu já expliquei. A segunda é como vou agir importa. E aí eu trago os dois, eu trago Piaget e trago Bert Hellinger. Então, Piaget eu trago a nossa genética, né? As experiências do meio, tá? Bert Hellinger, quando ele nos ensina e ele nos fala, nos passa através da teoria deles, os nossos aprendizados através do quê? De download. O que a gente recebe da nossa família? Nós recebemos as crenças, os valores de nossa família. E isso a gente reproduz. Então, Bert Hellinger traz as crenças e os valores que já vêm imprintados na gente.
porque nós recebemos isso da nossa infância. E os alunos chegam na escola com isso, com o que eles recebem do sistema deles. E Piaget traz o que nos seus ensinamentos, na sua teoria? Traz a nossa genética e as experiências do meio. Então, vocês estão vendo como tem uma relação assim fantástica, fantástica entre os dois pais, pai da educação e pai da constelação. Né? Então, como eu vou agir importa. Como líder educacional, eu tenho que pensar nos fatos que ocorrem. E eu também tenho que lidar com os significados destes fatos. Então, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que reconhecer fatos e significados. E somente assim eu consigo equilibrar fatos e significados. Aconteceu um fato, ok. Qual o significado que eu dou para este fato? Então, como eu vou agir importa, dependendo do significado que eu vou dar para determinado fato. Então, por isso que algumas salas indisciplinadas num determinado ano letivo, com um determinado professor, não necessariamente ela vai ser indisciplinada no próximo ano letivo com um outro professor, ou com o mesmo professor se tiver troca de professor e se ela continua indisciplinada ou não. Então, como eu vou agir importa. Eu vou ter o fato e qual o significado que eu vou dar. Se eu vou agir de acordo com o meu significado que eu estou tendo. Ou se eu vou agir de acordo com o fato e fazer o que eu preciso ser feito enquanto professora. Tá? A terceira base, eu trago os dois de novo, os dois pais de novo, Piaget e Bert Hellinger, para a terceira base. E a terceira base, para quê? Base para que a gente consiga desenvolver, ou melhor, desenvolver não, ativar o nosso poder pessoal, que a gente já nasce com esse poder pessoal, mas ele é desgastado durante o tempo. Parece que a gente leva tanta lambada que a gente se perde nesse meio. E aí a gente quer o quê? A importância pessoal. Poder pessoal é a nossa essência, alinhado à nossa missão, alinhado ao nosso propósito e fazermos aquilo que a gente ama, que a gente gosta e que a gente veio para fazer. Só que às vezes a gente quer a importância pessoal. Então, se a gente ficar pensando na importância pessoal, é o nosso ego. Então, às vezes a gente está na missão, nós estamos na missão, na nossa missão. Mas o que não está alinhado é a nossa postura sistêmica. Então, se a gente não está alinhado à nossa postura sistêmica, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente pensa que a gente está na escola, mas não se encontra mais lá. Que a gente não vê mais sentido, que lá não é o nosso lugar, que a gente não deveria mais continuar, que a gente deveria fazer outras coisas. E eu me senti assim. Teve uma época que eu queria ficar trabalhando numa sala onde eu não visse gente nem criança, achando que eu estava fora do meu propósito, da minha missão. Então, a gente precisa se reencontrar com a nossa essência, com o nosso poder pessoal. E a gente faz isso como? Seguindo essas 4 bases. Então, eu já falei na primeira base, que é a questão do comportamento conflituoso na sala de aula. Eu já falei como eu vou agir importa. E agora, a terceira base é não agir de acordo com a sua moral. A Débora trouxe bem legal um pensamento aqui, um comentário. Muito presente isto no chão da sala de aula. Então, é presente sim essa questão da importância social e do poder pessoal e do desgaste que nós temos. Então, nos dia a dia. Então, se a gente conseguir lidar bem com a primeira base, que conflito existe na sala de aula por conta da bagagem cultural que cada criança traz dentro da sua mochilinha, e tem uma diversidade muito grande lá, inclusive com as nossas. A segunda, como eu vou agir importa, porque eu preciso agir de acordo com o fato, e não de acordo com o significado que eu estou dando para aquele fato. Aquela criança me irrita. Por que aquela criança irrita? Gente, pensa bem.
Fato, ela age com esse tipo de comportamento. Mas por que aquilo está demais em você? Por que ela te irrita? Significado, tem um significado aí. Tem algo entre você e ela que você está estabelecendo uma conexão com o comportamento dela que faz mais parte de você do que do contexto da sala de aula. Então, como eu vou agir, importa. Terceira base é não agir de acordo com a sua moral. Então, a minha moral. Quando eu era pequena, minha mãe obrigava a gente a fazer as coisas, meu pai nos dava educação. Então, eu não aceito entrar numa sala de aula onde as crianças não têm educação, onde as mães não orientam, onde, enfim. Então, tudo isso vocês podem trazer nessa questão de como eu vou agir. Importa, mas eu não posso trazer a minha moral, o meu valor, a minha crença para a sala de aula. Ok? Então, como eu vou agir, importa. E eu não posso trazer a minha crença para a sala de aula. Eu não posso trazer os meus valores para a sala de aula e considerar isto como pura verdade na minha sala de aula. É a segunda base. Aliás, é a terceira base. Isso está alinhado ao pensamento de Piaget. Por quê? Porque através de Piaget, nós estudamos que valor e moral, né, que os valores morais são construídos a partir da interação do sujeito com diversos ambientes. O que são ambientes? São espaços, são histórias, são vivências, etc. Então, isso é o que Piaget traz. Isso é uma construção do nosso ambiente, e é isso que a gente traz no nosso comportamento, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Agora, Bert Hellinger contribui com o não agir de acordo com a sua moral. Bert Hellinger contribui com a capacidade de ressignificar o contexto do certo e do errado. O que é certo e errado? Então, eu vou ressignificar este contexto. E aí, Bert Hellinger vai nos ensinar a ter uma postura interna de humildade, para a gente ficar com 50% que deu certo e errado no nosso relacionamento, e a gente entrega os 50% do outro que deu certo e errado no nosso relacionamento. E aí a gente fica na nossa postura da autorresponsabilidade. E só assim a gente consegue ativar o nosso poder pessoal. E a última base deste pensamento complexo que é a quarta base, e aí eu vou trazer Bert Hellinger. Comecei com Bert Hellinger e vou terminar com Bert Hellinger, e trouxe Piaget nas outras duas, né? Porque foi através dos ensinamentos de Bert Hellinger que eu salvei a pedagogia dentro de mim. Se não fosse Bert Hellinger, eu talvez não estaria fazendo, com certeza não estaria fazendo essa live agora com vocês. Talvez estaria falando de outra coisa, mas foi Bert Hellinger que me fez me recuperar da escola que eu tinha, da escola que eu queria. E aí a gente começa a saber lidar com fato, com realidade e com significado. E aí vem a quarta base, que é reconhecer o amor. E aí eu trago Bert Hellinger para falar de amor, porque tudo é amor, tudo é amor. Temos necessidade de amor, buscamos por algo que se chama amor, agimos, presta atenção, agimos em nome do amor.
É forte, né? Agimos em nome do amor. E as crianças estão na sala de aula fazendo tudo o que fazem em nome do amor. Quem não tem o desenvolvimento e a formação do pensamento sistêmico não consegue agir em nome do amor. Não consegue olhar para este amor. Não consegue. Porque a criança está agindo em nome do amor. Então, quem não tem a formação do pensamento sistêmico não consegue olhar para este amor. E olha como é interessante. Este amor, ele pode aparecer de várias formas. Tá? Essa é a complexidade do pensamento sistêmico, que vocês têm 1 ano para vocês adquirirem essa formação no curso de pedagogia sistêmica, que está na plataforma com aulas gravadas, tem aulas ao vivo, e essas aulas ao vivo é 1 vez por mês. E lá está tudo direcionado do pensamento simples ao pensamento complexo, para que vocês tenham a melhor formação em pedagogia sistêmica e que vocês tenham as condições de transformar a escola que você tem na escola que você quer. Para que você possa trabalhar em paz, com mais leveza. Mas tudo isso é um pensamento complexo do pensamento do sistêmico. Mas, acima de tudo, se nós estivermos fortalecidos no nosso poder pessoal e não estivermos na importância pessoal, a gente consegue essa postura mais assertiva para poder lidar com colega de serviço, para poder lidar com pais e poder entender este amor que o aluno traz na sala de aula, gente. Então, nós estamos na 4ª base, reconhecer o amor. E a Débora traz assim: com suas aulas eu aprendi que a postura do aluno não se referia sobre mim e que está trazendo um pedido de ser visto. E aí ficamos na força e na paz. É isto, bingo! É isso que a gente precisa sentir em nós. Não é mental, é sentimento, é essência, é o poder aqui dentro nos fortalecendo. E esse curso, ele é um curso de extensão universitária. Vocês vão ter um certificado reconhecido pelo MEC, através da faculdade Anhanguera e Unopar. Então, vale a pena a gente se dedicar a mais uma formação de extensão universitária para que a gente cure em nós o nosso amor, para que a gente fortaleça em nós o nosso poder pessoal e para que a gente recupere a escola que queremos, para que a gente não se desanime, para que nós não abandonemos a nossa carreira na educação. Isso é muito importante. Bons professores acabam, de repente, se desiludindo com o dia a dia e saem. E quando, na realidade, só precisa de um desenvolvimento pessoal em nível sistêmico para saber lidar com os conflitos que já existem na sala de aula. Para poder saber que como vai agir importa. E isso tem um efeito. Então, como o professor está agindo, vai trazer um efeito disto. Não é o aluno, muitas vezes. É a forma com que a gente age, que volta para a gente com um efeito. E a outra base é não agir de acordo com a moral. Então, se eu trago a minha moral, porque minha mãe me obrigava e me exigia, por isso que a mãe do outro não exige, então já estou excluindo a mamãe do outro que não exige. E isso traz um efeito negativo dentro da sala de aula, quando eu julgo a mamãe do outro, por ela ter um valor e uma crença e experiências diferentes das minhas, que eu reconheço como importante. E aí eu coloco o meu valor em cima de tudo, vem um efeito negativo. E a 4ª base última é reconhecer o amor, que Bert Helling traz, que o amor vem de várias formas.
E uma das formas que o amor vem é ao contrário, dos avessos, e aí esse amor se transforma em mágoa, se transforma em tensão, se transforma em desilusão, em raiva, e aí o amor vem através de outras formas, mas tudo é amor, e a gente precisa reconhecer isto. Então, o líder educacional, ele precisa praticar e sentir o seu poder pessoal fortalecido. Então, eu gostaria de dizer para vocês e deixar o convite para vocês compartilharem essa live para chegar a mais professores possíveis, porque sempre tem uma escola que tem um professor que está desistindo, ou tem uma escola que tem um professor que está sofrendo. E porque ele não pode ficar sem emprego, ele acaba permanecendo. Quando, na realidade, ele pode ser ativado esse poder pessoal nele. E ele voltar na essência dele, no propósito dele de ter feito pedagogia. Encaminhe essa live para a maior parte de pessoas. Quem se interessar mais, entra no curso de Pedagogia Sistêmica, reconhecido pelo MEC, pela Faculdade Anhanguera e Unopar. E para quem disser a senha, ganha R$1.000 de desconto no curso de Pedagogia Sistêmica. A senha que eu vou dar é: me olhe com bons olhos. Me olhe com bons olhos. Quem escrever no meu direct, me olhe com bons olhos, me chamar no meu direct, eu passo o código de R$1.000 de desconto do curso de Pedagogia Sistêmica. Mas tem que ser essa senha, que eu não vou repetir mais, vai ter que assistir de novo, não sei se essa live vai ficar gravada ou não, porque tudo acontece no mundo online. Eu estava no YouTube, caí do YouTube, não consegui voltar. Estou no Instagram, vou fazer de tudo para salvar essa live. Então, quem conseguir me mandar a senha no meu direct, eu passo o código para vocês terem R$1.000 de desconto no curso de Pedagogia Sistêmica. Bom, gente, simbora! Beijo, beijo. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui.